E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso Sistema de Transmissão de Dados Cabeados, hoje nós vamos estudar os equipamentos que estão contidos dentro de um rack. Também vamos ver o que é esse elemento e para que serve cada um dos equipamentos que nós vamos ter lá dentro do processo de conexão. Então o rack, ele é um bastidor onde nós temos a possibilidade de colocar os nossos dispositivos de forma organizada, de forma que a gente possa interconectar os pontos de rede, os cabeamentos estruturados, aos equipamentos de dados que vão fazer as comunicações, as conexões e vão permitir serviços que vão ser entregues através de cada um dos pontos do cabo par trançado. Então, dentro do rack, nós temos primeiro os equipamentos de telecomunicação, que são os equipamentos que vão prover algum tipo de serviço, algum tipo de habilidade que será utilizada por um dos elementos contidos dentro da estrutura do cabeamento estruturado. Dentro desses equipamentos de telecomunicação, nós temos os roteadores, que são os gateways, que são gateways a nível de rede, que são os gateways capazes de gerar localização, ou seja, dentro de uma estrutura de rede de computador, ele permite que você tenha a capacidade de comunicar entre localidades ou entre locais diferentes. Por exemplo, no caso residencial, ele permite que sua rede local, rede estruturada pelos computadores, pelos dispositivos que fazem conexão interna, possam se comunicar com a internet. Então ele vai fazer uma interligação entre uma rede interna e uma rede externa de comunicação. Nós temos os modems. Os modems são os equipamentos de telecomunicação utilizados para que você possa trabalhar as questões de movimentação de dados, levando a sua estrutura de comunicação a um protocolo de comunicação utilizado pelas redes de telecomunicação, que pode ser, por exemplo, um protocolo Frame Relay, ou mesmo uma estrutura de codificação de linha que vai ser utilizado para que você possa introduzir a nível físico, ou seja, a nível de estrutura de dados, as comunicações dentro dos barramentos que vão permitir que você esteja conectando o seu volume de dados a uma rede maior através de um serviço de telecomunicações. Nós temos também os PABX, que são os equipamentos capazes de gerar ramais e interligar os telefones dentro de uma empresa. Então é muito comum você ter um sistema empresarial com um PABX, onde você vai ter os seus ramais e você tem os troncos de comunicação que vão ser utilizados para que você possa fazer as comunicações externas. Então, todas as vezes que você quer fazer uma comunicação local, o PABX é responsável por essa interconexão dentro da própria empresa. E quando a empresa ou alguém de dentro da empresa precisa fazer uma chamada externa ou receber a uma chamada externa, isso vem através dos troncos de comunicação que são contratados com empresas de telecomunicação. Nós temos também os switches e hubs, que são os equipamentos de telecomunicação que vão ser utilizados para interconectar os computadores dentro da estrutura. Então ele vai permitir que você tenha a capacidade de interagir entre uma estação de dados e outra estação de dados, ou seja, um computador e um outro computador, ou um computador e uma impressora, um equipamento que você tenha dentro da rede, que você vai trocar comunicações através desse equipamento concentrador. Nós temos também nessa estrutura o patch panel, que é um bloco de conexão que vai permitir que você possa interligar os equipamentos de telecomunicação, por exemplo, um ponto do switch com um ponto que vai ser disponibilizado dentro da sua rede local através da caixa outlet, que vai ser o elemento final, finalizador, que vai permitir que você faça acesso àquele processo de comunicação. E também uma régua de tomadas, onde você pode interligar os seus equipamentos. Então você tem uma régua onde você vai interligar todos os equipamentos de comunicação, permitindo que você tenha de forma organizada toda essa estrutura disposta dentro de um único espaço dentro do rack. Então aqui nós temos o primeiro equipamento de telecomunicações, que é o gateway ou roteador. Então, como eu já havia comentado, o gateway ou roteador é aquele equipamento que faz a possibilidade de integração de duas redes diferentes.
igual nós vimos no exemplo, a rede que você tem dentro da empresa e a rede internet, por exemplo, ou uma filial com a sua matriz. Então você tem uma possibilidade de fazer uma comunicação entre pontos utilizando a estrutura desse equipamento. Esse equipamento ele funciona da seguinte forma: todas as vezes que você não consegue resolver o problema internamente, o processo é direcionado para ele. Ele é o seu gateway padrão. E, consequentemente, como você redireciona todos os problemas para ele, ele é o elemento capaz de resolver esses problemas, ou seja, de integrar redes que trabalham com endereçamentos diferentes. Então, todas as vezes que uma máquina de uma rede local precisa se comunicar com um endereço que não é o da rede local, ele vai fazer isso através desse equipamento que é o gateway, que é o roteador. Por isso, esse equipamento ele tem portas locais, como a gente pode ver que são as portas LAN, que nesse caso desse sistema, dessa figura que nós estamos vendo aí, ele tem 16 portas LANs, e ele tem as portas WANs, que são as portas Wide Area Network, ou seja, as portas de comunicação global, onde eu posso fazer integração de uma rede local, uma Local Area Network, com uma rede global que é o Wide Area Network, que são, por exemplo, um exemplo clássico da rede distribuída, que é a internet. Mas a gente pode pensar também na interligação entre nós de empresas que estão geograficamente distribuídas, ou seja, de uma empresa que tem uma matriz na Alemanha e tem uma filial, por exemplo, no Brasil. Elas podem se interligar através também desses equipamentos, constituindo uma rede privada e não utilizando a rede ou a internet como esse processo de comunicação de dados. Nós temos também o modem, que é o equipamento de telecomunicações que vai permitir que você adapte um processo de comunicação de uma rede que trabalha segundo o protocolo TCP/IP para um protocolo de comunicação e para uma codificação diferente, que vai permitir a comunicação com a estrutura que nós conhecemos como sendo a estrutura de telecomunicações. Então, essa estrutura de telecomunicações, ela utiliza uma estrutura de fibra ótica ou par trançado que vai permitir a interconexão dos equipamentos que eu tenho numa rede local com uma estrutura geograficamente distribuída. Isso pode acontecer utilizando formas estruturais de sinalizações diferentes, podem ser também utilizados níveis de tensão diferentes, frequências de comunicação diferentes, e isso tudo será ajustado por esse equipamento conhecido como modem. Então, o meu gateway vai ser interligado à rede de comunicação através de um modem. Então, o modem é que vai fazer esse processo. Na nossa residência, é muito comum a gente ter um equipamento que vai funcionar como um modem, roteador e chaveador, muitas vezes. Ele faz 3 papéis em um só. Então você liga o cabo telefônico nesse equipamento, você liga os seus terminais e você ainda faz uma comunicação utilizando uma rede wireless, ou seja, uma rede sem fio para conectar aqueles equipamentos que você não quer fazer através de uma estrutura cabeada. E ele vai fazer para você o papel de modem, ou seja, vai integrar o sinal da sua comunicação interna com a comunicação externa e vai trabalhar as codificações de linha, os níveis de tensão, os parâmetros de comunicação com os sistemas de telecomunicação. Ele também vai ser capaz de fazer a integração entre a ideia de que você precisa encontrar um meio externo, ou seja, ele vai identificar que existem pacotes que estão circulando na rede que não são para dentro daquela estrutura local, ou seja, que precisam acompanhar uma estrutura geograficamente distribuída. Então, ele vai fazer o papel de interligação da sua rede LAN com a sua rede WAN. E ele também vai permitir, caso você tenha essa necessidade, a integração de equipamentos dentro da sua rede local, ou seja, você pode mandar, por exemplo, uma impressora, uma impressão, e essa impressora está dentro da sua rede local. Então, ele também vai fazer o papel de um chaveador, que é um equipamento que nós vamos ver daqui a pouco. Dentro da estrutura do rack, nós também podemos ter os equipamentos de telecomunicação que são os PBX, ou seja, são os elementos que vão compor
a integração daquela empresa em relação aos seus telefones, todos os processos de chamada e também a interligação desta empresa com a estrutura externa de comunicação através dos troncos de comunicação. Então você vai receber um conjunto de linhas telefônicas globais e você vai dispor através de linhas locais esta representação. Então você vai ter linhas telefônicas que podem se comunicar com o mundo e você vai ter linhas telefônicas que se comunicam uma com a outra dentro de uma estrutura empresarial. Então você teria aí, de acordo com a possibilidade do PBX, a quantidade de ramais disponíveis para seus setores dentro de uma empresa. E esses ramais poderiam fazer o processo de comunicação com uma estrutura externa no momento que você trabalha esta integração através do PBX. Então o PBX ele tem as suas funções de saída e as suas funções de saída vão fazer conexões com os PET-pênios e aí você vai ter a possibilidade de integrar esse circuito com o seu cabeamento estruturado. Além disso, nós teremos os switches e os hubs, que são os equipamentos de redes, que vão permitir que os computadores possam ser interconectados. Então, eles são muito semelhantes na sua estrutura física, ou seja, é um equipamento que pode ser conectado no rack e que ele tem aqui as portas RJ45 fêmea. Só a diferença é que um switch ele trabalha na topologia em estrela. A topologia em estrela pressupõe um concentrador, onde todas as máquinas integram-se através desse concentrador. E esse concentrador é capaz de fazer, como o próprio nome dele diz traduzido, chaveamentos. Chaveamento pressupõe que esta máquina pode fazer comunicação com esta, ao mesmo tempo que esta máquina faz comunicação com esta. E esta máquina faz comunicação com a impressora, por exemplo. Então eu posso ter 3 elementos se comunicando ao mesmo tempo. Isso é uma estrutura de chaveamento. Então eu chaveio uma porta, por exemplo, 1 com uma porta 3, e as outras portas estão disponíveis para que elas possam continuar a trocar suas comunicações, desde que elas não precisem fazer a comunicação com as mesmas portas que já estão em uso. Então eu só não posso fazer a comunicação entre uma porta que já está em uso, mas uma porta que está disponível é possível através desse sistema de chaveamento. Já o outro equipamento que é utilizado para comunicação de redes é o hub. O hub, diferente da estrutura que nós vimos anterior, ele é uma topologia em barra. E numa topologia em barra, quando um fala, todos escutam. Isso quer dizer que ele não é capaz de fazer o chaveamento. Então, se essa máquina, que a gente considera como sendo essa primeira máquina que quer comunicar, nenhuma outra máquina vai poder fazer isso ao mesmo tempo. Todas terão que esperar. Então, é um sistema mais lento de comunicação, mas ele remete ao primórdio das comunicações de rede, onde nós começamos a utilizar as estruturas com rack e as estruturas com um sistema de comunicação parecido com a relação estrela. Então, eu tenho um concentrador, mas esse concentrador trabalha em barramento, permitindo que todas as máquinas escutem um processo de comunicação, diferentemente do outro sistema, onde você pode interligar nós específicos da sua estrutura. Então, o objetivo tanto do switch quanto do hub é dispor o serviço de comunicação de dados de rede entre computadores, enquanto que o PBX é os dados de voz de comunicação entre os setores da empresa. Todos esses elementos eles vão ser interconectados através de um elemento de conexão conhecido como PET-pênio. O PET-pênio é uma barra de comunicação, de conexão, onde você vai dispor o RJ45 fêmea através de um RJ45, de um sistema similar ao RJ45 macho, onde você tem aqui um bloco de conexão, onde você vai colocar aqui os pares, como você pode observar aqui no padrão de cores que você tem, né? Categoria 568A, categoria 568B. Então você tem aqui a disponibilidade, como é que você vai fazer a conexão dessas estruturas através do padrão que você escolher. E aí, de acordo com esse padrão que você escolher, você vai dispor aqui o cabo nessas terminais para que você possa fazer o processo de conexão.
E aí, deste elemento, dessa porta, você pode ligar numa porta, por exemplo, de um hub ou de um switch, para que você possa dispor lá na ponta uma possibilidade de você interligar um computador na sua estrutura de rede. Ou você pode ligar isso ao seu PABX, também com uma proposta de dispor na ponta agora, não um processo de comunicação com o computador, mas sim com o telefone, para que você disponha um ramal telefônico para a sua empresa. E os equipamentos de telecomunicação eles precisam de conexões com uma estrutura que vai fornecer energia para isso, são as tomadas. Então você também tem as tomadas, as réguas de tomadas para você fazer uma conexão organizada de todos os equipamentos dentro da sua estrutura do rack. O rack ele é um bastidor metálico onde você tem a possibilidade de conectar os seus equipamentos de dados e os seus equipamentos de conexão, de segmentação da estrutura de rede. Esse padrão, ou o rack, ele tem um padrão chamado de UA, ou seja, você compra um rack de acordo com a quantidade de linhas de equipamentos que você quer conectar. Então, por exemplo, esse equipamento que nós estamos vendo aqui é um rack 12UA. Isso quer dizer que ele pode conectar 12 equipamentos de telecomunicação, ou 12 modems, ou 12 patch-panels. Então você pode estabelecer essa função através dessa conexão da estrutura de rack. Então, nós terminamos a nossa aula de hoje falando sobre os equipamentos de comunicação contidos dentro do rack e as suas funções que são descritas pela estrutura de conexão ou uma estrutura de conexão interna, conexão externa, com equipamento de telecomunicação, com uma estrutura de telefonia que vai dispor os recursos que a gente precisa para uma interligação de dados dentro da empresa.